Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindas. Para quem está aqui pela primeira vez, me chamo Jaqueline Gomes, sou psicóloga. Vamos falar hoje sobre ansiedade nos relacionamentos, como que um relacionamento pode te trazer uma certa ansiedade, seja um relacionamento considerado abusivo, ou às vezes um relacionamento saudável, porque às vezes a ansiedade também vem da nossa história de vida. Jaque, seja bem-vinda. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Para quem está entrando, vamos curtir a live para a nossa live subir. E deixa eu enviar o link aqui da live lá no nosso grupo. Boa noite, Ana. Bem-vinda. Oi, Manuela Sula. Sula já esteve aqui antes. Seja bem-vinda de volta, Roberta. Quem está aqui pela primeira vez? Deixa eu ver se esse horário da noite também aparece mais gente nova. Tudo bem, Sula? Estou só enviando aqui o link da nossa live. Falo, Gildo. Falo de relacionamento, ansiedade. Pessoal que está entrando agora, sejam todos bem-vindos. Sou Jaqueline Gomes, sou psicóloga, especializando em transtornos ansiosos e depressivos. A live de hoje é uma live especial, que é uma live com base no que a gente está falando lá no nosso grupo. Prontinho. Quem está aí pela primeira vez, pessoal? Deixa eu conhecer vocês. Espero ficar melhor. Estou saindo de relacionamento tóxico. Então, vamos falar sobre isso hoje, Sula. Vamos lá? Ana tá aqui pela primeira vez, seja bem-vinda. Mas quem? Quem tá aqui pela primeira vez, já aproveita para me seguir. Eu fico em live aqui com vocês praticamente todos os dias. E ativem um coraçãozinho, tá? Me abracem por aqui. Oi, Bia, tudo bem? Vamos lá, deixa eu começar com vocês. Obrigada, Ana, com o nosso primeiro insight da nossa live de hoje, que é o seguinte. Pronto, agora melhorou a luz. Oi, Zita, tudo bem? Boa noite, Daniel. Que é o seguinte, gente. Nem toda ansiedade... Tudo bem, Bia? Obrigada. Nem toda ansiedade começa dentro do relacionamento. Nem todo relacionamento onde eu me sinto ansiosa significa que essa ansiedade foi desenvolvida dentro desse relacionamento. Às vezes sim, tá? A gente tem dois casos, onde eu desenvolvo essa ansiedade porque meu relacionamento é tóxico, porque ele é abusivo, ou eu já carrego essa ansiedade da minha história de vida e essa ansiedade se intensifica nesse relacionamento. Vamos falar sobre esse primeiro insight hoje. A minha ideia aqui nessa live especial de hoje é trazer alguns insights, tirar algumas dúvidas de vocês, tá? E vamos seguindo essa temática aqui de ansiedade e relacionamento. O que eu quero falar com você? O que eu quero dizer quando eu digo que? Oi, Adriana, tudo bem? Que a ansiedade nem sempre se desenvolve no relacionamento. Às vezes a gente traz questões da nossa história de vida desde as primeiras figuras de cuidado que tivemos. Então, dependendo também como eu vivi os meus primeiros relacionamentos, que é aquele relacionamento que eu tenho ali com as minhas primeiras figuras de cuidado, eu me seguro um pouquinho para não falar meus pais, né? Os pais. Porque nem sempre são os pais que são as primeiras figuras de cuidado. Boa noite, Paulinha. Às vezes é avó, avô. Então, em alguns momentos da nossa vida, quando vivemos ali uma ansiedade dentro do relacionamento, eu posso ter desenvolvido isso lá atrás, lá na minha história de vida anterior, tá? Então, assim, se vocês percebem que sofrem muito com sentimentos de rejeição, abandono, necessidade de afirmação constante do outro, que são aquelas pessoas que precisam de alguém falar
que o seu comportamento está certo, que a sua atitude está certa. Geralmente, a gente vai desenvolvendo isso lá atrás, dentro de toda a nossa história de vida. Mas, para quem se identifica com isso, eu preciso dizer um ponto importante para vocês. Isso não é exagero, embora, quando vocês falam sobre isso com alguém, às vezes a pessoa julga, né? Ah, não, você tá sempre precisando das pessoas para se sentir aprovado. Você tá sempre muito grudento no relacionamento. Obrigada, Roberto. Às vezes vocês recebem julgamentos, né? Mas o que eu quero dizer? Não é frescura, não é bobeira, sentir rejeição, sentir necessidade de afirmação, de que o outro confirme que você está certa. Né, Ana? Obrigada, Nayara. Sofri muita rejeição pelo meu pai. Infelizmente, nós repetimos algumas histórias que vivemos ao longo da nossa vida. Principalmente se a gente não para ter consciência sobre essa história. Sinto também. Sou rejeitado pela minha mulher, ela não quer. Ah, entendi, Douglas. O que a gente precisa fazer nesses casos? Quando a gente entende que talvez estamos carregando dores que não são compreendidas pelo outro. Mas quando temos a consciência de que essa dor não é só da relação que eu tô, de que essa ansiedade não é só da relação que eu tô, mas sim uma construção ao longo da minha vida. Pode ser interessante nesses momentos, ao invés de vocês se perguntarem o que está acontecendo comigo? Por que eu estou tão dependente do meu parceiro ou da minha parceira? Por que eu estou tão ansiosa ou ansioso dentro desse relacionamento? Pode ser muito importante, no lugar de ficar se questionando o que está acontecendo comigo, vocês começarem a se perguntar o que essa situação desperta em mim. Porque quando a gente se pergunta, já vou ler o que vocês estão falando, tá? Quando vocês se perguntam o que essa situação desperta em mim, vocês conseguem separar se o que vocês estão sentindo é do relacionamento atual ou do que vocês viveram lá atrás. Evita misturar muita coisa. Entendem? Então, no lugar de ficar se questionando, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou tão ansiosa? Por que eu estou tão ciumenta? Por que eu estou tão brigona nesse relacionamento? Troquem esse questionamento por o que essa situação está despertando aqui em mim. É do relacionamento atual? Ou é um fantasma, é um reflexo do que eu vivi anteriormente na minha vida? Entendi, Douglas. Deixa eu só botar o carregador aqui. Venho de 7 irmãos. Pois é, né, Sula? Foi legal você ter falado sobre isso, porque eu já vi muitos exemplos de pessoas que estavam ansiosas dentro de um relacionamento. E quando a gente foi parar para observar a história de vida dessa pessoa, eram pessoas que tiveram responsabilidade cedo demais. Responsabilidade, às vezes, de cuidar do irmão. Não estou falando que a criança ou adolescente não possa ajudar, não é isso. Mas eu estou falando que tem crianças e adolescentes que pegam responsabilidade cedo demais e precisam crescer muito rápido. E aí são pessoas que ficam hipervigilantes o tempo inteiro, com medo de que algo aconteça, e aí o corpo automaticamente fica ali em alerta, porque elas precisaram crescer e amadurecer rápido demais, tá? Por isso que eu tô falando para vocês que nem todo relacionamento gera ansiedade. Às vezes a ansiedade do meu relacionamento tem ligação com quem eu fui enquanto criança. Quais atribuições eu tive na minha infância?
Será que eu precisei crescer rápido demais? Sabe? Entendi, Ana. Pessoal que está aqui me acompanhando, comentem, tá? Comentem sobre o nosso tema. Ela disse que está pensando. Entendi, Douglas. O que, Márcia? Vamos lá. Vamos para o nosso segundo insight do nosso tema de hoje, que é o seguinte: quando a busca pelo amor se transforma em busca por segurança. Ou seja, quando eu estou dentro de um relacionamento achando que eu amo, achando que eu estou buscando amor, quando na verdade eu estou querendo me sentir segura, quando na verdade é uma necessidade de segurança que eu tenho e que eu estou projetando dentro do relacionamento, eu estou jogando dentro desse relacionamento para ficar bem. Você está falando sobre questões ansiosas, Paulinha, porque as mensagens que você enviou ficou lá em cima, agora tem um pedacinho aqui embaixo. Oi, Reginaldo. Olha só, gente, nem sempre procuramos amor nos relacionamentos. Às vezes a gente procura nos relacionamentos preencher lacunas que vivemos ao longo da nossa vida. Lembra que eu falei com vocês agora há pouco sobre a rejeição, sobre o medo do abandono? Às vezes a gente vai para a vida adulta achando que está buscando amor dentro de um relacionamento. E em alguns cenários a gente está buscando aquilo que nos faltou na nossa vida. Quando eu falo isso aqui para vocês, isso lembra algo que vocês estão vivendo atualmente? Paulinha, se eu entendi todas as suas perguntas, dentro do nosso grupo aqui de 10 dias no WhatsApp, a gente vai trabalhar justamente técnicas de alívio para pessoas ansiosas, tá bom? O link está lá no meu perfil, o investimento do nosso grupo é R$29. Sim, eu também acredito que buscava segurança. Percebem, vocês que se identificaram com isso, percebem o quanto as coisas se misturam? Eu vou para um relacionamento achando que eu estou buscando amor, mas no fundo eu estou buscando outra coisa. E aí nesses cenários é onde eu cobro demais, é onde eu nunca consigo me sentir satisfeita, ou eu nunca acho que sou satisfeita para outra pessoa, sou suficiente, na verdade. Porque a busca é incessante, a busca que está lá em cima na superficialidade é por amor, mas se a gente aprofunda, tem uma busca por segurança que seu parceiro ou sua parceira não vai poder te dar. Isso vai precisar partir de você. A gente precisa construir dentro da gente aquele preenchimento das lacunas. Porque se a gente entrega para o nosso parceiro, a nossa parceira, gadazita, ficamos ansiosas, às vezes frustrada, decepcionada. Estou cansada de me sentir assim. Tô assim, cobrei muito e ele está sem falar comigo há 18 dias. Então, percebe? Eu dei vários exemplos aqui. Falei sobre cobrança, sobre ciúmes. Na questão da cobrança, é interessante se questionar. Eu tô cobrando demais o meu parceiro porque eu tô ansiosa por uma questão que é minha, ou seja, vamos supor que eu tenho medo do abandono, vamos supor que eu tenho medo da rejeição. Se eu tiver essa ferida emocional aqui dentro de mim, que foi construída pela minha história de vida, eu vou cobrar demais o meu parceiro. Só que a insegurança, o medo de abandono é meu. Então, às vezes, a gente precisa se questionar o seguinte: até que ponto essa minha reação é congruente, é compatível com o cenário que eu tenho no meu relacionamento e até que ponto o meu comportamento, o meu sentimento é compatível com a minha história de vida. Quando a gente aprende a separar, a gente também aprende a nos bastar, digamos assim. Eu tenho uma questão com rejeição, eu vou trabalhar a minha questão com rejeição, no lugar de sobrecarregar o meu parceiro ou minha parceira ou o meu relacionamento.
Não sei me cadastrar no grupo. Conceição, você vai clicar Conceição e o pessoal que está querendo saber sobre o grupo de ansiedade. Vocês vão clicar na minha foto, foto de novo. Lá no meu perfil tem um link negrito. Lá vocês vão colocar o nome, o WhatsApp, fazer o investimento de vocês de R$29. Quando vocês finalizam, chega aqui para mim o nome e o WhatsApp de vocês. Obrigada, Bruna. E eu chamo vocês com o link do grupo, tá bom? Funciona assim. Vamos ficar durante 10 dias juntas lá dentro do grupo, trabalhando técnicas de alívio para ansiedade, trabalhando autorregulação emocional. E vocês têm o meu acompanhamento dentro da temática de cada dia lá no grupo, tá bom? Em um relacionamento narcisista. Hoje, quando sei de alguma coisa, me machuca a tal ponto que fico me tremendo do pé à cabeça. Sim, por quê? Boa noite, Leila. O nosso corpo, gente, ele vai criando memórias. Por isso que ficou muito conhecido, né, como gatilhos. Eu passei por uma situação que me despertou gatilho. Ficou popularmente conhecido esse termo, né? Embora seja mais correto utilizarmos outro, todo mundo atualmente entende o que é gatilhos, né? Você vai vivendo experiências, seja dentro de um relacionamento que te desperta essa ansiedade, e aí mesmo que você saia, mesmo que você viva uma relação mais saudável, qualquer pontinha que te lembra aquela relação anterior vai te deixar ansioso, o coração já vai disparar, o seu corpo já vai se preparar para lidar com aquilo. Eu tudo quero brigar e discutir. Então, Bruna, você já identificou que por qualquer, né, pelo que você está falando, qualquer motivo, você gostaria de brigar e discutir. Perfeito, porque você já separou, você já tornou isso consciente. Agora, talvez seja entender a função disso. Todos os comportamentos que a gente tem, existe uma função por trás disso. Vou dar um exemplo. Às vezes eu quero brigar muito dentro do relacionamento, arrumo briga, porque eu tenho medo daquela pessoa ir embora da minha vida. Aí, inconscientemente, às vezes eu arrumo uma briga como uma forma de validar que aquela pessoa vai ficar comigo, mesmo em meio ao caos. Nossa, estamos brigando, mas essa pessoa tá comigo. Dessa forma, eu consigo me sentir validada. Às vezes isso acontece, tá? Não tô falando que é o seu caso, porque não dá para saber especificamente, mas existem casos de que a pessoa arruma briga do nada dentro do relacionamento, porque é no meio do caos que ela se sente amada. Que ela sente assim, nossa, se essa pessoa tá comigo em meio a esse caos todo, ela me ama. Quero brigar para sair. Entendi, Bruna. E aí, pessoal, sobre esse insight que eu trouxe para vocês, quando a busca por amor, na verdade, é busca por segurança, eu quero trazer um caminho possível. Lembrando que a nossa live é informativa, então eu vou trazer para você um caminho que é possível, você vai sentir se é aplicável na sua vida isso, se vai fazer sentido ou não, tá bom? Que é o seguinte, vamos começar a observar, vocês que se identificaram com essa questão, né? Eu estou buscando amor, mas no fundo eu estou buscando segurança. Vamos começar a observar o que você está esperando que o outro faça por você, que talvez você possa fazer por si mesma. Vou dar um exemplo. Deixa eu só espirrar aqui. Vou dar um exemplo. Se eu busco muito do meu parceiro, da minha parceira, que ele esteja junto comigo o tempo inteiro. Nossa, se ele vai trabalhar, fica agoniado. Eu quero que ele fique comigo o tempo inteiro. Se eu busco muito isso do outro, de qual forma eu posso fornecer isso para mim mesma? De qual forma eu posso fornecer para mim a minha companhia a tal ponto de preencher essa necessidade, ao invés de colocar 100% dessa necessidade em cima do outro? Ainda seguindo o exemplo que eu estou dando para vocês, da companhia, se eu sempre quero meu parceiro perto,
De qual forma eu posso fazer minha companhia ser boa para mim? De repente eu posso criar rituais de bem-estar. Ah, eu vou colocar uma série que eu gosto, vou fazer um docinho que eu gosto de comer, vou colocar uma roupa confortável, tomar um banhozinho quente e vou assistir minha série. Percebe que a gente começa a criar encontro, vamos colocar assim, né? A gente cria um date com a gente, conosco, com a nossa própria companhia. Eu dei um exemplo, tá? Mas a ideia é que vocês possam observar o que tanto vocês buscam no outro e começar a fornecer isso para si mesmo. Não para abandonar o seu relacionamento, mas para parar de depender emocionalmente das pessoas. Porque, embora vocês estejam junto com alguém, né, no relacionamento, cada um tem a sua individualidade. Deixa eu desligar o vento aqui. Cada um tem um desejo, um sonho, um momento de querer ficar um pouquinho mais sozinho. Então, se a gente deposita muito no outro aquilo que é algo nosso, sufoca um pouquinho. Aí a gente fica ansiosa, porque o outro não dá conta. Não é que ele não dá conta porque ele não quer, é porque é uma demanda que é nossa, é uma demanda que é sua, sabe? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Como faço para conseguir sair e ir embora? Ele me fez sofrer. Flávia, eu sempre falo que a gente precisa focar muito em nós mesmas quando queremos sair de um relacionamento. Estando no relacionamento, são uma rotina a dois. Quando eu quero sair, vai ser eu comigo mesma. Então, eu preciso colocar a minha rotina de acordo com essa individualidade a partir desse momento. Obrigada, Gabi. Principalmente em relacionamentos que foram abusivos. Eu preciso começar a cuidar de mim novamente. Retomar hobbies antigos. Nossa, é muito prazeroso. Retomar coisas que não exigem uma responsabilidade, mas que te faz bem. De repente, voltar a olhar para si, ver qual é a sua maior necessidade que não está sendo atendida. É uma necessidade física? Você quer cuidar algo do seu físico? É uma necessidade emocional? Você quer cuidar do seu emocional? Então você pode começar a observar de qual forma você pode voltar para si mesmo. Não precisa fazer tudo de uma vez. Vai ser por degraus. Eu subo um degrau e cuidei de mim porque fiz o meu cabelo. Vou dar um exemplo, que é algo estético, tá? Subi outro degrau porque eu fui na rua, comprei uma blusinha que eu gosto. É simples, mas de degrau em degrau você vai retomando quem você é, seus gostos, seus sonhos, tá bom? Estou precisando me encontrar dessa forma. É muito bom, né, gente? Se encontrar é maravilhoso. É, Terezinha, a nossa companhia é maravilhosa, gente. A gente precisa apreciar a nossa própria companhia, independente de estar ou não num relacionamento, né? Perfeito? Então, assim, para esse insight que eu trouxe aqui, que é o nosso segundo, se eu estou buscando segurança, aqui está o amor, mas no fundo eu estou buscando segurança, eu preciso observar o que é uma necessidade minha que eu estou projetando no outro, que eu estou tentando fazer com que o outro aceite e mude a minha vida, para que eu possa preencher essa lacuna em mim. Pois é, sua. Obrigada, Nilson. E olha que hoje eu vim sem script, hein? Hoje eu só falei assim, vou falar sobre isso, isso e isso. Só anotei os tópicos. Vindo sem script. Mas tá funcionando. Entendi, Bruno. Pessoal, sobre esse insight específico que eu falei agora, a ideia de vocês poderem observar o que eu projeto no outro que eu preciso preencher em mim. O que vem para vocês? Me conta. Vem o quê? Ah, eu projeto muita necessidade de presença, eu quero que a outra pessoa fique sempre comigo. Ou eu projeto que a outra pessoa me faça feliz. Vem alguma coisa para vocês? Para eu pegar um exemplo e de repente aplicar, colocar na prática? Oi, Jéssica. Apareceu rapidinho, Jéssica, a sua foto. É você, Jéssica, que está no nosso grupo?
Oi, Maria. Vocês perceberam o que é que vocês de repente estão projetando dentro do relacionamento? Se perceberam, me fala, que aí eu pego o que você falou e coloco na prática, que é bom que a gente dá exemplos aqui. Oi, Lia. Então, eu acho que eu vou ser trocada. Perfeito, Net. Obrigada por ter compartilhado. Olha só. Quando eu penso que eu vou ser trocada e eu projeto no outro o quê? De repente, os ciúmes, né? Porque se eu tenho medo de ser trocada, eu fico projetando ciúmes. Olha, essa pessoa aqui que você curtiu, ou então, olha, deixa eu ver seu celular, deixa eu ver onde você tá, me manda foto de agora. Geralmente é assim, né? Se eu tenho medo de ser trocada, eu sou um pouquinho mais ciumenta. Ou eu fico insegura. Então, assim, sobre o medo de ser trocada, talvez seja importante observar aí dentro. O que tem de falta que você precisa do outro para preencher, mas que você deveria preencher? Vou pegar o exemplo da insegurança. Se eu estou me sentindo uma pessoa insegura, de qual forma, e por isso eu tenho medo de ser trocada, de qual forma eu posso preencher a minha insegurança? Eu quero mudar algo em mim? Eu quero me sentir, de repente, mais inteligente? Estou dando um exemplo, tá? O que eu quero, o que eu preciso para me sentir mais segura? A gente precisa fazer esse levantamento, esse dossiê, né? E colocar em prática. Bom, se eu quero me sentir mais inteligente, será que se eu ler um livro isso pode me ajudar? Será que se eu trocar as redes sociais, os vídeos curtos, por um documentário, isso vai me trazer um conhecimento que eu vou me sentir mais segura? Percebe? Eu preciso entender qual é essa lacuna que faz eu projetar no outro. Só que eu não preciso do outro para preencher, eu preciso preencher comigo mesma. Porque quando a gente só precisa do outro, é uma busca incessante. Eu projeto viver sempre com ele. Mas estou errada? Estou errada? Se você projeta viver sempre com ele, não necessariamente isso seja algo ruim. Não sei se era exatamente isso que você queria dizer, tá? Agora, se você se sente dependente emocionalmente do seu parceiro, aí sim, vamos observar qual é a sua lacuna. Tô colocando entre aspas, tá? Vocês vão dar aí o sentido para esse buraco, digamos assim. Então, se eu tenho uma dependência emocional do meu parceiro, o que tá faltando aqui que eu posso preencher? A pergunta sempre vai ser essa. Eu preciso me observar para entender o que falta e poder preencher comigo mesma. Vocês conseguem. Vocês têm potencialidades aí dentro de vocês, todas vocês. Às vezes a gente só precisa ir olhando para elas, tá? Eu projeto insegurança, perfeito. É um pouquinho do que eu tava falando agora, né? Você vai levantar, levanta isso. Por que eu me sinto insegura? O que eu preciso fazer para me sentir mais segura? Eu quero fazer um exercício físico? Não sei, isso tem a ver com físico e também com autoestima. Eu quero, para me sentir mais segura, eu tenho que ser mais comunicativa. Então, como eu posso trabalhar a minha comunicação? Percebe? A gente precisa levantar o que precisamos para colocar em prática, tá? É por isso que eu criei o nosso grupo. Tem coisas que eu não consigo ajudar vocês aqui na live. No nosso grupo sobre ansiedade, todos os dias vamos ter uma temática dentro da ansiedade, dentro do tema específico da ansiedade. E aí vocês vão colocando em prática as missões do dia e vão trazendo para mim. Me senti dessa forma, fiz dessa forma, tá? E aí eu vou ajustando se necessário, vou ajudando vocês a encontrarem e definirem esse caminho lá dentro, tá bom? Precisamos libertar da dependência emocional, porque na velhice ficamos sozinhos. Às vezes sim, às vezes não, né? Depende. Tem casais que ficam velhinhos juntos, né? Vamos lá, vamos seguir para o nosso terceiro insight? O terceiro insight que eu quero trazer para vocês é o seguinte: não me sinto valorizada. Eu não sei se a Jéssica tá aqui. Se ela tiver,
Lá dentro do nosso grupo, apesar de começarmos oficialmente dia 5, tudo que vocês falam eu vou trazer com uma live informativa para cá. Hoje eu tô trazendo com base no que falamos lá sobre essa questão de relacionamento, ansiedade, não se sentir valorizada. Então todas as lives daqui em diante são lives especiais com base no que a gente está conversando lá no nosso grupo, tá bom? Eu não sou valorizada, então vamos lá, vamos falar sobre isso. O nosso insight de hoje, número 3, é esse: não me sinto valorizada. Geralmente, eu escuto um pouquinho isso também nas sessões de terapia, e eu percebo que vem essa fala com um peso muito grande, com uma dor muito grande. Porque a gente fala, mas existe uma dor emocional muito grande nessa fala. Quando eu não me sinto valorizada, eu não me sinto vista, não me sinto tão ouvida. Parece que os nossos esforços são em vão, né? Porque eu faço, mas não tenho reconhecimento do outro. Boa noite, a Daiane, não é? E por isso que dói tanto. Mas, frequentemente, com tudo isso que eu tô falando aqui sobre não se sentir valorizada, existe uma camada muito mais profunda. Eu gosto muito de falar com vocês sobre a ideia de camadas, porque é o que a gente faz na terapia, é o que a gente faz nos grupos. A gente tem uma ideia inicial que parece que encaixa muito bem, né? Não me sinto valorizada. Mas o que que tem por baixo disso? Qual que é a profundidade disso? E geralmente, quando a gente aprofunda essa ideia de não se sentir valorizada, vem a sensação de não se sentir importante. Percebem por que que dói tanto? Se eu não me sinto importante para quem eu considero importante, isso é uma dor emocional. E aí, quando a nossa autoestima ela está fragilizada, o olhar do outro, seja ele quem for, passa a determinar o nosso valor. Então, eu posso fazer de tudo. Eu posso ser uma boa profissional, eu posso ser uma boa mãe. Então, Sula, mas vamos falar sobre isso, tá? Eu posso ser uma boa esposa, mas se a minha autoestima tá um pouquinho mais baixa, eu vou passar a me enxergar pelo olhar do outro. Aí, se o outro fala que eu não sou tão boa assim, acabou. Parece que desmorona o meu castelinho, um castelinho de areia, né? Eu vou construindo a ideia de que eu sou boa, aí vem uma fala da outra pessoa e acabou. Desconstrói tudo, derruba o nosso castelo. O que a gente pode fazer com isso? Já vou falar sobre caminhos possíveis, mas antes eu quero alertar sobre algo. Nesse contexto que eu estou falando, talvez é desenvolvida uma dependência emocional que eu vou colocar aí como silenciosa. Por quê? Se eu preciso da validação das pessoas para me sentir valorizada, eu preciso do feedback positivo do outro, talvez eu vá ficando dependente dessa fala dessa pessoa. Eu vou ficando dependente desse amor, que às vezes não é amor, né? Mas a gente enxerga amor quando tem muita dependência. Então é só um adendo a esse assunto. Se eu não me sinto valorizada e eu busco essa valorização dos outros, talvez eu esteja desenvolvendo uma dependência emocional silenciosa. Pessoal que está entrando, que está me seguindo, que é novo, me abracem. Se vocês estiverem sem moedas para me abraçar, me fala que eu coloco um baú aqui de 20 moedas, tá? Eu preciso do abraço de vocês para nossa live subir. Senão a live morre, aí fica pouquinhas pessoas, tá bom? Obrigada, Vanessa. Aí a gente não consegue ter um crescimento legal aqui. Gosto tanto das suas explicações. Obrigada, Conceição. Como posso enviar a contribuição? Me abraça aqui. Se você puder enviar algum presente também, mas só me abraçando aqui já tá ótimo. Tá bom? Muito obrigada pelo seu feedback. E aí, pessoal, olha só.
Se você se identificou com esse insight número 3 nosso, eu quero te dizer que, obrigada, Sam, que talvez, obrigada, Ana, que talvez você possa estar se esquecendo um pouquinho de você. Obrigada, Narinha. Porque se a gente vai precisando, como eu falei para vocês, sempre do outro, por mais que a gente faça, a gente não está enxergando, tá? Mas você não aprendeu isso por acaso. Tudo que vivemos tem uma história de vida envolvida. Então, pessoas que não se sentem valorizadas, quantas vezes vocês foram incentivadas na sua vida? Será que você foi nutrida a se sentir bem com o que você faz, a ser valorizada, a vangloriar o que você faz? Quando eu falo nutrida, é novamente ao longo da nossa vida. As pessoas que você conheceu pela primeira vez na sua vida, seja seu pai, sua avó, enfim, seu tio, sua tia, eram pessoas que te nutriam ou eram pessoas que te colocavam para baixo? Ou eram pessoas que condicionavam o amor delas ao seu feito? Por exemplo, olha, eu só amo você quando você conseguir tirar essa nota boa aqui. Tô dando um exemplo assim muito 880, né? Às vezes tem a meiuca também. Não necessariamente as pessoas falam tão assim, mas às vezes é sutil. Nossa, que nota horrível! Você não consegue, percebe? Como às vezes a gente não vai sendo nutrida, não tem problema. Não tem problema. Porque a gente também pode encontrar esse lugar aqui dentro. Um lugar de autocuidado, de autoamor. Eu não necessariamente preciso da validação de todo mundo. Eu posso ter validação de algumas pessoas e posso construir esse lugar seguro dentro de mim. Né, Vanessa? Então, Amy Santos, o nosso grupo para pessoas ansiosas de 10 dias, o link está aqui no meu perfil. Você vai clicar na minha foto de novo, e aí você vai fazer o seu cadastro e o seu investimento de R$29. Vou acompanhar vocês durante 10 dias lá dentro do grupo. São 2 grupos. Um é só para mulheres, o outro é só para homens, tá bom? Mas o conteúdo é o mesmo. É só para a mulherada se sentir mais à vontade lá dentro para falar, tá bom? Por isso que eu fiz essa separação. E aí, qual que é o caminho possível quando a gente não se sente valorizado? Novamente, obrigada, Gustavo. Lembrando que são caminhos possíveis, tá bom? Uma coisa que eu gosto muito é o seguinte, anotem isso ou anota mentalmente, que é o quê? A ideia da gente construir o hábito de reconhecer pequenas conquistas. Gente, eu faço isso praticamente todos os dias. E é uma coisa sutil, mas que vai nutrindo. Lembra que eu falei com vocês sobre construir um lugarzinho aqui dentro, que é seguro, que é nosso e que de certa forma preenche o que precisamos? Então, quando você constrói o hábito de reconhecer pequenas conquistas que são suas, você está criando esse espaço aqui dentro de você. Vou dar um exemplo. Hoje eu precisei gravar um vídeo com minha filha, que agora ela quer ser youtuber, e aí ela queria fazer com glitter. Glitter, muito glitter e slime, e eu olhei para a sala e a sala olhou para mim e eu falei, isso vai dar muito trabalho, né? E aí eu troquei a mesa de lugar, a gente fez tudo bonitinho, do jeito que ela queria, e levou menos de 10 minutos para eu arrumar toda a bagunça. Eu arrumei toda a bagunça, olhei no relógio, eu falei, maravilhosa que sou. Terminei, concluí o que eu queria e limpei tudo em menos de 10 minutos. Eu sou muito boa nisso. Vocês percebem que não é uma questão de ficar ali se exaltando o tempo inteiro. Mais uma questão de vocês olharem para os seus feitos, para suas pequenas conquistas e reconhecer. Começa por aí. Eu preciso reconhecer as minhas pequenas conquistas. Se eu quero ser valorizada, me sentir valorizada por quem quer que seja,
Como que essa pessoa vai me valorizar se eu não estou me valorizando? Se eu faço de tudo e isso passa em branco, passa despercebido, eu não me dou nem os parabéns, tá? Então construam esse hábito. Mulheres que se identificaram, homens também que estão aqui me acompanhando, que se identificaram com esse insight sobre não se sentir valorizado, começa construindo pequenos hábitos de reconhecer suas conquistas. Obrigada, Eliane. Obrigada. Pensem nisso, tá? Pode ser pequenininho, mas já é um avanço e tanto. Falem para si mesmo. Eu consegui, eu fiz. Olha o que eu fiz, eu sou maravilhosa, tá bom? Isso torna a rotina de vocês até mais leve. Não fica aquela coisa maçante do eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Eu fiz. O que eu tenho que fazer depois disso vai fluir. Mas uma coisa eu já fiz. Tá? Tô bem, Joyce. E você? Miriam, apareceu aqui para mim o seu cadastro no nosso grupo, só tá pendente, tá? Só tá esperando validação. Assim que fechar o cadastro, eu já te chamo com o link, tá bom? Oficialmente, o nosso grupo tem os conteúdos a partir do dia 5, mas antes disso, a gente conversa lá. E tudo que a gente conversa, eu vou trazendo lives aqui sobre as nossas maiores necessidades lá dentro, tá bom? Deixa eu ver, deixa eu atualizar aqui. Oi, Daniele. O próximo insight, gente, que eu quero falar com vocês é a solidão de estar acompanhada. Chegou aqui, Miriam. Seja muito bem-vinda. Deixa eu enviar o link. Eu me admiro muito por tantas conquistas. Eu sou a pessoa que corre atrás. Perfeito, Sula. Uma conquista que você teve hoje. Fala aí. Eu me admiro por essa conquista. Inclusive, vamos aproveitar essa pegada e você desse insight ainda. E vocês que estão aqui me acompanhando, parem agora, enquanto eu vou enviar o link aqui para Miriam. Parem agora e pensem na sua conquista de hoje. Por mais que pareça pequena. Sim, Raizinha. Por mais que pareça pequena. Falem mentalmente para si mesma. Hoje eu fiz tal coisa e eu sou maravilhosa, maravilhoso, enfim. O adjetivo que vocês quiserem usar, tá? E peguem essa conquista. Para conseguir se parabenizar. Não te teve, Claudinei? Eu tenho certeza que teve. São pequenas conquistas. Falem para mim, pequenas, pequenas. Por exemplo, teve um dia que eu estava muito cansada, mas eu amo café da tarde. E eu fui lá e fiz o cafezinho da tarde assim, caprichado, do jeitinho que eu queria. Eu tomei aquele cafezinho e falei assim, eu consegui. Mesmo estando cansada, eu consegui me mimar um pouquinho. Então, assim, são coisas sutis, mas tem conquistas. Por isso que eu falei para vocês que é criar o hábito de valorizar pequenas conquistas. Voltei a estudar, olha isso, que maravilhoso, Joyce. Principalmente se você ficou um tempinho, né? Muito bom, muito bom. Obrigada, irmãos Roberto. Quem puder me abraçar, me abracem, tá, gente? Para nossa live manter a nossa audiência, senão cai muito. Minha conquista foi trabalhar. Linda, maravilhosa. E lavei o cabelo antes de trabalhar, tá vendo? É isso. Lavar o cabelo, gente, dá trabalho. Quem é mulher sabe que lavar cabelo dá trabalho. Não é só passar shampoo, não. É passar shampoo, é passar condicionador e tem que dar uma secadinha. Então é uma conquista. Você poderia não ter lavado. Poderia ter passado o dia todo falando, pô, tinha que lavar o cabelo, né? Não tá muito bom. E esse dia talvez não seria tão bom. Mas você escolheu ir trabalhar linda e com o cabelo sequinho, limpinho. É uma conquista.
Fiz um suco perfeito, cuidando da sua saúde. Fui pedalar hoje de manhã, um tempo que não fazia. Muito bom, Nilson. Pedalar é maravilhoso. Fui na academia depois de dias sem ir. Muito bom, Gabi. Inclusive, eu quero dar um exemplo também. Eu faço desafio com a Mari Coutinho, que é uma treinadora que tem aqui no TikTok maravilhosa. Eu tô fazendo o desafio dela de fit dance. Tem dias que eu não consigo fazer. Aí eu fiz uma semana, fui retomar 2 semanas depois, mas eu retomei. A nossa vida não é linear. A gente tem altos e baixos, mas é importante que no baixo a gente consiga depois subir de novo e tirar algum proveito do baixo. Eu me admiro muito porque eu consegui comprar meu AP, me sinto muito orgulhosa. Muito bom, Eliane. Muito bom, Eliane. Isso aí, Joyce. Perdi muito tempo, gosto por cozinhar. Hoje estou fazendo uma janta delícia. Perfeito, Vanessa. Fazendo curso de cabeleireira, sou boa demais. Muito bom, Ana. Pilates 3 vezes em casa, muito bom, Santos. Fiz minha unha da mão, muito bom. Sobreviver ao frio. Percebe, gente? Eu tenho certeza que enquanto vocês estavam falando das suas conquistas, isso te deu um calorzinho aí no coração. É sobre isso. É sobre não precisar que o meu parceiro preencha o meu buraco. Eu falei sobre isso essas semanas aí na live, porque só assim para ficar na cabeça de vocês. Às vezes a gente tem que utilizar em um duplo sentido para gravar na cabeça de vocês, tá? Eu não preciso que minha parceira ou meu parceiro preencha um buraco que tá em mim. Eu posso fazer isso e ainda assim amar a pessoa que está do meu lado. É importante, é saudável, a nossa individualidade é saudável. Obrigada, Karine. Estou na dieta focada, muito bom. Bem na hora, né, Zita? Tem 2 coisas que eu falo muito aqui pra vocês. Não preciso do outro, não precisar do outro para preencher o seu buraco, né? Que isso daí eu já sei que vocês gravaram. E não mudamos ninguém. Sobre o outro, não temos controle. Vou fazer umas figurinhas sobre isso. Eu tô pra fazer figurinhas aqui pro fã-clube sobre isso e ainda não fiz. Tem que fazer. Muito bom, Sula. Conseguiu sair bem. Vamos para o nosso quarto insight? A solidão de estar acompanhada. Por quê? Bem-vinda, Marilza. Às vezes a gente está dentro de um relacionamento, mas se sente sozinha. Seja um relacionamento saudável, seja um relacionamento abusivo. Mas deu para entender, Sula, tranquila. Às vezes existe também uma ligação física, uma presença física, mas ainda assim falta conexão emocional, tá? Então, assim, se vocês se identificaram com esse quarto insight, o que eu quero dizer é, isso é legítimo. A gente não sente algo que não serve de nada. Os nossos sentimentos são legítimos, então se eu me sinto sozinha dentro de uma relação, mesmo namorando, mesmo casada, isso é legítimo, isso fala de alguma coisa minha, isso fala de alguma necessidade minha. E aí muitas pessoas que se identificam com esse insight, elas sofrem caladas. Não querem falar porque tem medo às vezes de continuar sozinha, né? Eu não vou reclamar porque vai me trazer mais sensação de solidão, a pessoa vai se ausentar mais de mim, né? Então, olha só, para pessoas que se identificaram com esse insight, que é o de estou numa relação, mas continuo me sentindo sozinha. E geralmente são pessoas que ficam um pouquinho ansiosas também. Antes de vocês buscarem por respostas na outra pessoa, tentem se perguntar: eu tenho conseguido expressar as minhas necessidades de forma clara? O que eu quero dizer com isso? Às vezes eu vou precisar me comunicar, às vezes eu preciso falar de forma clara a minha necessidade. Olha, eu me sinto um pouco sozinha. Será que dá pra gente sair um pouco mais juntos? De forma clara, gente. Sejam intencionais. Sejam intencionais. Tenham intencionalidade dentro do relacionamento, principalmente para vocês que sentem ansiedade.
Sejam intencionais. Ah, eu tô me sentindo incomodada com o que essa pessoa falou. Tá, e você disse? Sejam intencionais. Às vezes a gente fica evitando conflito, pisando em ovos e sofrendo sozinha por dentro. Tenho muita ansiedade. Vem pro nosso grupo que a gente vai falar sobre isso, tá? Vamos ficar lá 10 dias, utilizando técnicas de alívio emocional. Também vamos aprofundar, porque assim, todo grupo que eu faço, gente, ele funciona assim. São 10 dias de conteúdo. Eu envio o conteúdo e no final do conteúdo tem uma missão. Olha, vamos colocar isso aqui em prática. Vocês colocam em prática e me dão feedback. Ah, me senti assim. E eu vou orientando dentro do que for possível. Então é um crescimento muito bom, principalmente para as pessoas ansiosas. Tá bom. Obrigada, viu? Bom trabalho. A gente vai se comunicando lá pelo nosso grupo também. Fica engolindo tudo e acaba fazendo muito mal. Pois é, e ocasionando ansiedade. Perfeito, Joyce. Perfeito. Se não falamos, a gente se sobrecarrega e ficamos mais ansiosos. Então sejam intencionais, falem, abram a boca, fala daquilo que vocês estão se incomodando, falem daquilo que você quer, tá bom? Eu acho que fala até demais. Relacionamentos saudáveis, pessoal, exige comunicação. Exige que às vezes você demonstre um pouco dessa vulnerabilidade. Porque às vezes a gente não fala porque se sente vulnerável. Mas acaba acontecendo isso que eu até fixei, que a Joyce falou. No falo, sufoco com o que eu tô sentindo. Meu problema não gosto de falar sobre sentimentos. Então, tá vendo? A gente tem que falar. Liza, você vai clicar na minha foto aqui, na minha foto de novo. Pode entrar. Obrigada. E aí, você... Deixa eu até mostrar aqui para vocês. É esse link aqui, ó, que tem depois da mãozinha para baixo. Você vai clicar em abrir. Aqui você vai botar o seu nome, o seu WhatsApp. Finaliza o seu investimento de R$29. Finalizou, chega aqui para mim, eu já te chamo com o link do nosso grupo. O conteúdo oficialmente começa dia 5, mas antes disso a gente já bate um papo lá dentro. E com essas questões eu vou trazendo lives especiais com as temáticas de vocês. Ou seja, vocês falam um tema lá dentro, eu vou aprofundando e vou trazer uma live temática especial sobre o tema de vocês, tá bom? Entendi, Ana. Vamos lá. Vamos para o nosso insight número 5. De tudo que eu falei até aqui para vocês, ficou alguma coisa marcada aí? Ficou alguma coisa assim? Isso daqui eu vou levar. Isso daqui eu vou levar dessa live. Eu vou levar e vou aplicar. Ficou alguma coisa? Me contem aí para eu saber que está fazendo sentido. É sempre à noite, tá? Só não tem um horário específico, mas é sempre à noite. Vou levar tudo. Muito bom, Ana. Hum, do que eu tô falando aqui pra vocês, tá bom. Do que eu tô falando aqui pra vocês, eu acredito que uma das coisas que eu falei que mais marcou aqui foi sobre perceber a nossa falta que projetamos no outro e tentar criar esse espaço aqui dentro. Isso pra mim ficou. Vou entrar também. Vambora, Liza. Adorei a live, gratidão. Obrigada, Andressa. Não guardar sentimentos, expor, isso aí. Mais alguém que quer falar?
Tampar buraco. Muito bom. Quando a gente fala assim com duplo sentido, isso fixa na cabeça de vocês. Aprender a me amar e me valorizar. Isso aí. Quando eu falo que fixa, quando a gente fala com duplo sentido, é porque tem um lado muito do humor. Quando mexemos com o lado do humor, o nosso corpo relaxa, sabe? Aí a gente absorve mais as informações. Pode falar, Joyce. Vamos para o nosso quinto insight. Deixa eu ver se já tem uma hora que eu tô aqui. Quase, passou rápido, hein? Ó, o nosso quinto insight é o seguinte: o casamento não cura feridas emocionais. Isso não é uma afirmação, tá? É um insight. A gente vai falar sobre esse insight aqui e tentar entender um pouquinho melhor. Por que eu trouxe esse insight? E conversas difíceis às vezes são necessárias, né, Vanessa? Porque olha só, muitas pessoas, elas entram em casamento achando que vai resolver um vazio, que vai resolver a solidão, que vai resolver a rejeição. Quando a gente entra em relacionamentos, em casamentos assim, talvez o que acontece às vezes é que num primeiro momento parece que preenche. Sabe aquelas pessoas que falam assim, nossa, meu casamento mudou muito depois de algum tempo, depois de alguns anos, sabe? Então, eu sempre questiono, será que mudou ou será que no início você sentia que esse casamento ia preencher todas essas feridas emocionais? E aí quando você percebeu que não, entende? Então, assim, gente, relacionamentos não cura feridas emocionais. A gente vai curar feridas emocionais na terapia, tá? Na verdade, às vezes os relacionamentos vão revelar quais feridas ainda precisam de cuidado. Porque eu fico lá dentro daquele relacionamento e parece que a falta continua. Essa falta demonstra a minha ferida, seja ela qual for, tá? Então, assim, gente, se vocês se identificaram, alguém que está aqui me assistindo com esse insight, o quinto que eu trouxe, é importante a gente pensar que, boa noite, Juliana, já vou responder, Joyce, que o casamento não significa um fracasso quando ele não preencheu uma necessidade emocional sua. Não é um fracasso. Ainda pode continuar, desde que você possa trabalhar essas questões em você, para que você possa reavaliar algumas expectativas e revisitar ali com carinho quais são as suas necessidades que precisam ser trabalhadas, tá? Então, para pessoas que se identificaram com isso, vamos tentar trocar aquela pergunta: por que será que meu relacionamento não me completa? Tentar trocar para como eu posso construir uma vida mais completa dentro de mim. Percebe a troca? Por que o meu relacionamento não me completa? Eu tô meio que terceirizando, ó. Por que meu relacionamento não me completa? Tô terceirizando um pouquinho. Troca a pergunta. Como eu posso construir uma vida emocional mais completa dentro de mim? Tá? Quando a pessoa conversa algumas coisas com o namorado e ele fica quieto, é sinal de narcisista? Não, Joyce. Ó, às vezes as pessoas precisam de um espaço, então fica mais quieta. Tem pessoas que são se consideram muito estouradas, muito esquentadas, brigonas. Aí são pessoas que preferem ficar mais quietas para não piorar, para não criar uma briga, tá? Então não necessariamente não é uma questão narcisista. Tá bom, Sula. E aí eu vou trazer pra gente hoje, para nós, todos nós aqui, porque também é uma troca genuína que temos aqui, o último insight da nossa noite. Opa, agora voltou. O último insight da nossa noite que é o seguinte: o que não é curado costuma ser repetido. É meio que o fechamento de tudo que falamos aqui hoje, tá?
Às vezes a gente repete padrões que juraram nunca ter vivido. Não, eu tô num relacionamento com uma pessoa que é abusiva, mas eu nunca vivi um relacionamento abusivo na minha vida. Aí quando a gente começa a questionar, perguntar, vai ver que eram pessoas que tiveram figuras ali ao longo da vida que eram sim abusivos. Não da forma que essa pessoa acha que é abusivo. Por quê? A gente tem significado e significante. Por exemplo, eu sei que isso daqui é um copo. É um copo. Isso é o significado. Agora, o significante ele serve para beber água. Eu aprendi ao longo da minha vida que esse daqui serve para beber água, para beber suco, enfim. Eu aprendi. O que eu quero dizer com isso? Que se a gente vive com figuras abusivas durante toda a nossa vida, a gente vai aprendendo significantes diferentes, principalmente de amor. Às vezes eu posso apanhar, vamos colocar aí famílias que educam na base do bater. Eu posso entender que apanhar é amor. Não estou dizendo que isso acontece como uma regra, tá? Tô dando um exemplo. Aí eu vou para minha vida adulta e eu posso apanhar e achar que eu tenho que aceitar isso porque é amor. Então, assim, o que a gente não vai curando quanto feridas, podemos repetir e achar que a gente nunca viveu aquilo. Negar, não. Estou num relacionamento abusivo, mas nunca tive nenhum relacionamento abusivo na minha vida. Então, assim, não é porque querem sofrer, não é que a gente faz isso porque quer sofrer, não é algo auto-infringido. Eu tô querendo sofrer, então eu vou repetir esse padrão. Não é isso. É porque aquilo se tornou familiar. Tudo que me é familiar, eu aceito com mais facilidade na minha vida, tá? Parem de se culpar às vezes por isso, porque o nosso cérebro ele tende a buscar o que ele conhece. Então, mesmo que um relacionamento possa me machucar, possa me trazer ansiedade, o meu cérebro vai buscar o que é familiar. Por isso que a gente faz terapia também, por isso que a gente busca autoconhecimento. O lema do nosso grupo principal é autoconhecimento. A gente busca autoconhecimento, faz psicoterapia justamente para entender que padrão está se repetindo e de qual forma eu posso parar de repetir ele. Meu pai era assim, minha mãe também, abusivos. Minha mãe deixava as obrigações que era dela para mim, então. É porque às vezes a gente não interpreta como abuso, a gente vai interpretar quando a gente toma uma consciência sobre o que vivemos. Depois de ser rejeitada por alguém que estava conhecendo, essa live está me ajudando muito. Ai, que bom, Andressa, muito bom. Muito bom. Muito bom. O pessoal que tá entrando, que tá me seguindo, não deixem de me abraçar aqui, tá? Quem tiver 100 moedas, eu vou colocar aqui um baú de 20 moedas para vocês me abraçarem, tá bom? A minha live ela tem caído bastante, então se vocês não me abraçam, ela cai mais, tá? Então, por favor, quando vocês coletarem aqui, me abracem. Boa noite, Tainara. Demorou, hein? Como é que você tá? Então, ó, seguindo essa linha, percebeu? Obrigada, Ana. Percebeu um padrão? Não precisa se culpar, não. A gente pode acolher. Obrigada, Fabi. A gente acolhe e não precisamos transformar isso em culpa. Demorou a aparecer hoje. Era assim, eu não tive infância, eu não tive uma boneca. Pois é. E às vezes a gente até tem uma boneca para brincar, tem muitos brinquedos, mas não tem tanto afeto, né? Imagina, Fabi, obrigada pela sua presença aqui. E aí um caminho possível para o nosso Insight 5. Nosso Insight 5 é tudo aquilo que eu não curo pode se repetir na minha vida. Quem é essa pessoa? Já vai, Eda. Obrigada, viu, por ter vindo hoje. Então, assim, o caminho possível é o seguinte.
Às vezes a gente vai precisar, nesse cenário, identificar comportamentos. Chegou agora? Ah, é porque você estava mais cedo, eu estava confundindo. A gente vai precisar identificar comportamentos, crenças e escolhas que eu vivi com minha família. Se eu consigo observar isso, eu consigo separar. Bom, peraí então. Esse comportamento aqui é proveniente do que eu vivi e não do que eu estou vivendo agora. Só que a gente não precisa fazer isso sozinha, tá? Às vezes fazer isso sozinha não é legal. Às vezes a gente precisa fazer isso com acompanhamento psicológico. Tá bom? Pessoal que tá me seguindo, não esqueçam de me abraçar. Bom, deu 1 hora de live. Eu tenho outros insights para trazer para vocês, que é um só. Vou falar esse um pra gente fechar, tá? Vou falar um aqui. Que é o seguinte, porque eu começo e desisto. Vamos falar sobre isso? Por que eu começo alguma coisa e desisto? Bora, Joyce? Tema bom, né? Tema bom. Pessoal que tá se cadastrando lá no grupo, eu tenho esse problema, então. E isso também gera ansiedade. Coisas que eu tô falando aqui são coisas que têm ligação com o que a gente tá falando aqui, tá? Teve live qual horário? Eu entrei aqui de manhã, Zita, acho que foi 11 horas. Mas eu entrei rapidinho também. Ô, Ana, eu vou dar um jeitinho de deixar as lives gravadas para postar lá no nosso grupo, tá? Pessoal, o baú já abriu. Coletem moedas aqui e me abracem, tá? Sou extremamente ansiosa. Pois é, mulheres que se identificam com serem ansiosas, as inscrições para o nosso grupo para ansiedade estão abertas, tá bom? Vamos lá. Eu percebo que muitas de vocês, tanto nas conversas que falamos aqui, vambora, Beatriz, quantas vezes nos grupos que a gente participa, boa noite, Elivaldo, que vocês trazem essa questão. E geralmente tem 2 casos, pelo menos eu tô lembrando aqui, são 2. Aqueles que vocês começam com ânimo fortíssimo, o pessoal que tá me abraçando, obrigada, viu? Coletem aqui para me abraçar. Com ânimo e aí despenca. Ou são pessoas que realmente só não conseguem começar. Tem pessoas que começam e vão lá em cima e despenca. Outras nem começam, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre isso, gente, não é falta de disciplina. Às vezes é, mas em raríssimos casos é questão de disciplina. Até porque quando é falta de disciplina também está ligado a uma questão psicológica. Eu que sou psicóloga olho sempre por esse lado. Não é punir. Ah, tá com falta de disciplina, vai fazer alguma coisa para ter disciplina? Não. O que está por trás dessa falta de disciplina? Então, às vezes, até como quando é falta de disciplina, tem uma questão por trás, tá? Então, olha só, nem sempre é falta de disciplina. Às vezes, vocês podem procrastinar ou desistir daquilo que vocês começaram a fazer por uma série de motivos. Uma delas é o perfeccionismo. Ah, eu quero que seja perfeito, então eu nem começo. Boa noite, Joselda. E a outra, que tem tudo a ver com toda a temática que a gente está falando hoje, são pessoas que passam anos, obrigada, Tainara, acreditando que suas necessidades eram menos importantes do que a do outro. Pessoas que passaram anos aí ao longo da vida acreditando que sempre precisavam exaltar as necessidades do outro, as necessidades do outro que eram importantes. Então, quando eu faço isso, quando eu entendo isso, eu vou desistir das coisas que eu começo. Não faz sentido, percebe? Se eu acho que as necessidades do outro devem ser superiores à minha, não faz sentido nem eu começar. Entende? Então, assim, se você já desistiu várias e várias vezes, não tenho mais, Joyce, tem que carregar.
Tô sem moeda também. Tem que carregar aqui. Mas quem conseguiu me abraçou aí, obrigada, viu? É o seguinte, se você já desistiu várias e várias vezes, isso não significa que vocês sejam incapazes, tá bom? Pode, Josiele. Às vezes vocês só passaram muito tempo se colocando em último lugar. Então, pensem nisso. Se eu começo e desisto, ou eu não tenho força para começar algo, não significa que eu seja incapaz, tá? Às vezes eu só passei anos acreditando que eu poderia me colocar em último lugar e estava tudo bem, estava tudo certo. É como se fosse um costume, vamos colocar assim. Ah, entendi, Vanessa. Não tem problema não. Você pode, ó, compartilhar, curtir bastante. Tem um aplicativo aqui do TikTok que dá para carregar com desconto. Já já eu mostro para vocês. Obrigada, Ivaneide. Então, vamos por um caminho possível? Um caminho possível para as pessoas que sentem que desistem, né? Começa uma coisa e desiste, não consegue continuar. Vamos tentar parar de esperar a motivação, porque a motivação ela tem a interna e a externa. Tem dois tipos de motivação. Às vezes a minha motivação vai vir pelo ambiente que eu estou. É isso mesmo. Acho que você me abraçou, Joyce. Está ativa? E às vezes essa motivação vai vir pelo meu interno. Então, às vezes a gente não precisa nem esperar nem por um nem por outro. A gente precisa só começar. Por quê? Os nossos feitos criam experiências positivas. Então, à medida em que eu faço algo, mesmo que sem vontade, adendo, eu não estou falando em casos de depressão, tá? Pessoas que têm depressão têm uma dificuldade que beira mesmo a falta de energia de começar. Um adendo, tá? Botando aí entre aspas. Então, assim, tirando esse fato, eu preciso começar, eu preciso fazer, e essa experiência positiva vai ficar na minha memória, e isso vai me dar motivação. Percebe? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu começo uma aula de fit dance, como eu estava falando agora há pouco, vamos supor que está muito frio, não quero acordar, está muito frio, não quero fazer exercício. Mas se eu acordo, mesmo assim, me esforço e faço, a experiência vai ser positiva, isso vai ficar guardado na minha memória, vai liberar hormônios do bem-estar no meu corpo, então, ó, corpo e mente. E no próximo dia que tiver frio, eu vou levantar e vou fazer, porque eu sei que vai ser bom. Tá? Talvez, Josielda, talvez. Pessoas que se sentem ansiosas, o nosso grupo do WhatsApp é para isso, tá bom? Durante 10 dias vocês vão receber conteúdos, missões diárias lá dentro do grupo, tá? E assim que vocês entram, vocês já recebem um áudio para momentos de ansiedade intensa, que tem lá uma técnica para você seguir, e recebem um PDF com uma rotina que vão te ajudar nessa questão da ansiedade. Dentro da rotina a gente fala sobre telas, uso de telas, falamos sobre cafeína, tudo isso, tá? Eu sou assim, começo e sempre deixo pra lá e tenho medo do novo, do diferente. Então, Nanda, pensa nisso. Eu preciso dar o pontapé inicial para que essa experiência favoreça a minha motivação. Novamente, muito entre aspas, exceto pessoas que estão em uma depressão, tá bom? Depressão, a gente precisa resolver isso na terapia, tá? Pessoas que não têm uma depressão, não têm um caso depressivo, eu vou me esforçar, essa experiência positiva vai me render uma memória aqui e no corpo, e isso vai me trazer uma motivação para os próximos feitos, tá bom? Então, às vezes, um outro caminho interessante é, não precisa fazer tudo. Você pode definir um tempo. Gente, definir um tempo é maravilhoso. Eu falei até sobre isso com vocês essa semana.
Gente, o áudio é como se a Jack sentasse no chão e colocasse nossa cabeça no colo dela. Que lindo, Ieda! Obrigada. Obrigada. Determinem momentos. Ah, eu quero. Vou dar o exemplo do livro que é dessa semana. Eu quero ler um livro. Vou levar quanto tempo para ler todo o livro? 2 horas? Ok, 2 horas. Obrigada, Nilson. Me abracem, pessoal. Falta pouquinho para bater a nossa meta. Obrigada, Nanda. Separem. Eu não vou fazer 2 horas. Ok. Mas será que eu posso fazer 5 minutos? Parece pouco, mas não é a questão do tempo. É que se eu peguei esse livro para ler por 5 minutos, eu vou criar uma memória positiva dela. E é essa memória positiva que vai me ajudar a ler mais 5 minutos amanhã. Não precisa ser constante. Lembra que eu falei para vocês? É igual o eletrocardiograma, tem altos e baixos. Poxa, teve um dia que eu não li. Ok, mas no outro dia eu vou lembrar do quanto essa experiência é positiva e vou ler, tá? Pessoal, consegui passar todos os insights que eu separei. Quem tá lá no nosso grupo, obrigada, Cristina. Vão falando, porque a partir da fala de vocês, eu vou trazer lives especiais. Hoje foi uma live especial, tá bom? Qualquer coisa que a gente quer fazer é só começar. Começa por minutinhos. Lembre-se, eu preciso criar uma experiência positiva, tá? Ó, temos 135 pessoas aqui. Quem não me abraçou, me abracem antes de eu sair. E último recadinho sobre o nosso grupo. As vagas são limitadas. No momento temos 20 vagas. Obrigada, Cristina. 20 vagas para o nosso grupo lá no WhatsApp. São 10 dias de conteúdos, são conteúdos gravados. Vai ter um dia que eu vou fazer um ao vivo, muito provavelmente, mas no geral são conteúdos gravados que vocês recebem toda manhã. Foi, Eda, foi mesmo. Toda manhã e ao longo do dia vocês vão discorrendo sobre aquele conteúdo, aquela missão do dia e vão tendo lá algumas orientações, tá bom? São para pessoas que se sentem ansiosa dentro de um relacionamento, ansiosa num contexto geral da sua vida. O link tá no meu perfil, tá bom? Vambora, Joselda. Você vai clicar na minha foto de novo, vai acessar o link. Tem gente falando aqui no privado que não tá achando o link. É no meu perfil, ó. Foto. É esse linkzinho aqui, ó. Esse linkzinho aqui. Clique em abrir, bota nome, bota seu WhatsApp, faz o seu investimento, escolhe qual você vai querer fazer, se é Pix, cartão de crédito, enfim. Finalizou, chega aqui para mim e eu te chamo com o link do grupo. O nosso investimento do grupo, gente, ele é simbólico, tá bom? Simbólico. Porque é um valor para que todas as pessoas possam ter acesso a esses conteúdos, tá? Poderia tirar uma dúvida? Posso, Débora? Fala com essa dúvida antes da gente finalizar por hoje. Quem não me abraçou, me abraça, tá bom? Me abracem. Tá faltando um pouquinho. Cadê? Sueli. Sueli, seja bem-vinda, muito bem-vinda. Pode falar, Joyce. Thelma, a gente tem ansiedade por inúmeras questões, sejam elas ambientais, ou seja, o ambiente que eu estou vivendo, sejam elas por hábitos, ou seja, os hábitos que eu estou tendo na minha vida pode me gerar uma ansiedade. E é importante que a gente entenda que eu posso estar ansiosa e isso não significa que eu tenho transtorno de ansiedade. Ansiedade todos nós temos, porém algumas pessoas têm mais, com mais frequência e mais excessivo que outras.
Feliz, Joyce? Você tá feliz? Pessoal, vamos aproveitar esses últimos minutinhos de live que eu já vou sair para vocês enviarem dúvidas, que eu já tô fechando, tá bom? Envia dúvida e me abraça. Sueli, já te enviei o link, tá? É isso, Joyce? Você tá feliz? Fiquei feliz, eu vou trabalhar no recreio de férias. Muito legal, hein? Eu acabei de enviar. Enviei para você aqui também o link do grupo. Só agradecer pelas explicações, muito bom. Obrigada, Nilson. Nilson, você já me acompanha aqui há muito tempo? Pode falar, Débora. Ou você tá aqui recente? Aí, tá vendo? Eu falei que eu ia sair, o pessoal começou a entrar. Eu só não queria era ter essa ansiedade, é muito ruim. Sim, sim, Joselda. A gente às vezes consegue lidar com a ansiedade utilizando algumas técnicas, alguns meios, e tem outras coisas que a gente vai aprofundando na nossa terapia também. Mas tem coisas que têm base ali no autoconhecimento que ajudam bastante. Esse é um dos princípios que eu utilizo lá no nosso grupo. Autoconhecimento, técnicas de regulação emocional. Eu vi aqui, Cris, meu computador desligou, mas já vou te enviar o link, tá? Oficialmente começa dia 5, mas antes disso, a gente vai conversar um pouquinho lá, de vez em quando. Já tem 2 conteúdos que eu vou enviar para vocês, que é o áudio e o PDF. PDF de rotina e o áudio para ouvir em momentos de ansiedade, tá? E oficialmente começa dia 5, mas antes disso, tudo que a gente conversa lá, eu vou fazer uma live especial, tá? Sobre a temática. Hoje foi uma live especial sobre a temática lá no nosso grupo. Deixa eu pegar o carregador aqui. Combinado, Nilson. Eu tenho 2 grupos, tá, pessoal? Um é para mulheres, um é para homens. Vamos ver se o grupo de homens vai encher, né? O de mulheres sempre enche. Mas de tanto vocês falarem para mim, né, que queriam também um grupo masculino, eu fiz. Mas se tiver poucas pessoas, não tem problema. A gente trabalha assim mesmo lá dentro. Débora, o valor da terapia não é por diagnóstico, tá? Não é por diagnóstico. Tô ligando aqui o computador, gente, para enviar para vocês. Se você quer saber o valor do acompanhamento, aqui tem uma mensagem automática com o valor mensal. Mas eu só tenho horários disponíveis para o próximo mês, tá bom? Do grupo, Joselda, pessoal que está perguntando sobre o nosso grupo, o link está no meu perfil. Lá vocês colocam o nome, o WhatsApp e fazem o investimento. Lá tem a opção de Pix, cartão de crédito, tá bom? Quando vocês finalizam, chega aqui para mim. Vamos lá, Tereza. Tereza Cristina. Oi, Coimbra, boa noite. Voltou a Tainara? Sula, chegou para você não no WhatsApp o link? Confirma para mim que eu mandei aqui. Agora eu vou falar com a Cris. Isso, Ieda, obrigada. Esse valor que eu tô falando aqui é do nosso grupo, tá? Sessão de terapia é outra coisa. Sessão de terapia, gente, é algo muito mais aprofundado. Você vai ali trabalhar as suas questões, pelo menos uma vez por semana. Obrigada, José.
Mandei, Sula, mandei pra você. Tô conferindo aqui, mandei. Vê aí se chegou direitinho. Pessoal, aproveitem para me seguir, que eu vou fechar a nossa live por hoje, tá bom? Que bom, Joselda, vamos lá. Vamos lá para nossa jornada do nosso grupo. Me seguiram? Vou fechar por hoje, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã é sábado. Amanhã eu tô aqui provavelmente à noite, tá? Obrigada, Andressa, para você também. Tainara, eu tô aqui já tem 1h30. Pessoal, bom final de semana para vocês, bom descanso. Não consegui entrar. Cadê você, Sula? Você recebeu minha mensagem no WhatsApp? Só para ver se seu número tá correto, Sula. Minha mensagem chegou para você? Sim ou não? Me fala. E se chegou, o número tá certo. Aí é só a questão do link. Vê aí, que eu mandei agorinha no WhatsApp, tá? Não é aqui no TikTok, não, é no WhatsApp, tá bom? O WhatsApp que você cadastrou lá. Qualquer coisa me chama por aqui. Mas já enviei, tá bom? Amei tudo, muito bom, Ana. Obrigada, Tainara. Bom descanso para você também, pessoal. Tenham todos aí uma ótima noite, ótimo final de semana para vocês. Eu acho que foi uma live muito rica, a troca com vocês foi muito genuína. Eu amei estar aqui com vocês, tá bom? Durmam bem, aproveitem a sexta-feira de vocês e talvez amanhã eu volte. Talvez, se tudo der certo com a agenda. Se eu não voltar é porque eu tô aproveitando ali o sábado e aí eu volto domingo, tá bom? Fiquem tranquilos, se eu não voltar amanhã eu volto domingo. Deu certo, ai que bom, Sula. Pessoal, tchau, tchau, boa noite. Até.